Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que o Vitor Pereira quis dizer na coletiva do último final de semana? As dúvidas para essa quarta no clássico contra o Santos, o grande reforço para a defesa e muita gente perguntando sobre o Firmino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu não tive tempo de falar ainda da entrevista coletiva do Vitor Pereira, pós-partida realizada na Neoquímica Arena, vitória por 1-0 sobre o Goiás. Uma vitória difícil, complicada, mas 3 pontos garantidos, que fez com que o Corinthians se mantivesse ali na cola do Palmeiras. E se você vê, o Palmeiras ele descolou dos demais, né? Porque os outros times têm ali 21 pontos e o Palmeiras já abriu 10 pontos do próprio São Paulo, já abriu 7 do Atlético Mineiro, já abriu 13 do Flamengo. E o Corinthians está ali 3 pontinhos atrás do Palmeiras. E por mais que o Corinthians tenha bons jogadores e tenha feito jogos estratégicos, a gente não pode comparar, né? São trabalhos muito diferentes. O Palmeiras tem uma manutenção de um elenco, tem poucos jogadores saíram. Quando saíram, houve uma renovação interessante. O treinador tem um trabalho de 2 anos já. Então, por isso que o Palmeiras hoje está numa supremacia no futebol brasileiro, a ponto de poder conquistar tudo que vai disputar. E o Corinthians está tentando brigar com as armas que tem. E eu acho que essa realidade, que é dura, a gente precisa encarar. O Vitor Pereira deu um choque de realidade em muita gente na sua entrevista coletiva, falando sobre as suas limitações. Não é apenas a questão do calendário. E eu aqui fui um crítico do rodízio do Vitor Pereira em excesso. Então, não sei se foi para mim, né, ou para aqueles que criticaram, porque ele disparou, né, contra muita gente que criticou o rodízio, que não tinha a menor condição de agir de forma diferente, de que se hoje o Corinthians não tivesse utilizado os jovens ou os miúdos, como ele fala, o clube estaria disputando o rebaixamento e não o título, estaria brigando para não cair. Que desafiou, inclusive, algum entendido sentar na cadeira dele e escalar um atacante na ausência do Roger Guedes, por exemplo, para o jogo de sábado, em que ele está suspenso contra o mesmo Santos. O jogo dessa quarta é pela Copa do Brasil, então ele pode jogar, inclusive vai ser titular. Porque realmente lhe faltam opções em alguns aspectos. Ele também desafiou a todo mundo a analisar o time que ele tinha antes do campeonato e o time que ele tem agora. Porque ele vem perdendo peças, né? O Jô saiu, o Paulinho lesionou e não volta mais. O William não consegue jogar todos os jogos, o Renato Augusto da mesma forma, o Maicon lesionou, ficou e está um tempo fora e vai ficar mais um tempo, o próprio Fagner ficou 11 jogos de fora, o João Vitor ainda não retornou, teve Covid, enfim, uma série de circunstâncias em que o elenco ele restringiu, ele diminuiu. E aí o Vitor, por exemplo, colocou, por que eu pus o Piton de ala esquerda, de extrema esquerda? Porque eu não tinha quem botar. Então, quando ele coloca esse tipo de coisa, a gente meio que cai na real. A gente, obviamente, critica o excesso de rodízio, e eu critiquei em determinado momento, porque você mexe muito na estrutura, você prejudica o entrosamento, e em vários momentos em que o desempenho não foi satisfatório, acho que o jogo contra o Cuiabá talvez seja o mais gritante, e também naquele clássico contra o Palmeiras, em que depois se soube que os jogadores estavam gripados, você mexer muito na estrutura da equipe dificulta, né? Você não vai dar sequência. O próprio Roger Guedes não reclamou, mas até porque hoje ele tá numa fase boa, tá tudo certo, acho que ele tá se desenvolvendo, tá se dando pro time, mas ele falou, né, pô, eu tô tendo sequência, então a tendência é que eu tenha mais confiança, que eu jogue melhor. É claro que isso é o ideal, mas eu também entendo o treinador que precisa fazer a sua gestão física. Essa equação é muito difícil, gente. Você tem que entender que você precisa escalar os melhores, mas que você precisa dosar. Porque, por exemplo, ele tem esse jogo pela Copa do Brasil e sábado ele tem o mesmo Santos pelo Brasileiro. Qual jogo é mais importante? Eu acho que é o eliminatório. Mas é difícil, o Palmeiras está disparando, você não prestar atenção no sábado. Então, de que maneira ele vai... O William, por exemplo, como a assessoria do Corinthians não tem divulgado mais lista de relacionados, nem a situação dos lesionados, isso realmente tem dificultado e nada contra que a assessoria do clube, com jornalistas que eu respeito lá, mas é uma decisão estratégica que também é em acordo com eles, mas é do treinador, que não quer revelar, enfim, as suas armas e tudo mais. E a gente fica sem saber, né? A gente tem que apurar de outras formas se tal jogador vai ser relacionado, vai jogar e tudo mais. Por exemplo, o Mosquito e o Bruno Melo, que contraíram Covid. Só o Bruno Melo a gente viu nas imagens divulgadas pela assessoria. Então, eu acho que ele pode ser uma alternativa na medida em que o Gil machucou no jogo contra o Goiás
E também a gente não sabe a situação dele, ele está fazendo exames, né, para saber a sua lesão, se ele vai ter condições ou não. E o time já tem o João Vitor de fora. Então, daqui a pouco o Bruno Melo vai ter que jogar. Como ele está treinando, em contato com a assessoria, eles me informaram que esses jogadores que testaram positivo, eles são testados de 2 em 2 dias, e aí quando negativados vão para o campo. O Bruno Melo a gente já conseguiu confirmar, o Mosquito ainda não. Então não sei se o Mosquito também vai ser uma alternativa para o jogo de quarta, tomara que sim. O Fagner deve ser titular. Vejam como é difícil montar uma equipe para jogar na quarta e outra, ou enfim, a mesma, mas com algumas mudanças no sábado, para ver quem vai ter condições. E também tem o seguinte, o próprio Vitor Pereira destacou que quando ele precisa botar mais lenha na fogueira durante o jogo, o que ele faz? Será que ele usa todas as armas desde o início? Eu sempre fui a favor disso. Pô, você tem os melhores, não deixa para o segundo tempo. Daqui a pouco o resultado está adverso, você tem que correr atrás de um resultado contra, é muito mais difícil. Mas olha como é difícil a cabeça do técnico que precisa montar uma escalação, mas ele precisa pensar também que dependendo do cenário do jogo, ele precisa reforçar um determinado setor, ele precisa ter uma arma para o segundo tempo. Se ele botar todo mundo no primeiro tempo, ele não tem como mudar o jogo no segundo tempo. Cara, é difícil, o elenco tá restrito, o Corinthians vai ter que contratar, porque o elenco foi montado de forma desequilibrada. Foram vários jogadores para a mesma função e acima dos 30 anos. Então eu entendo também o Vitor Pereira quando ele diz que se ele não tivesse testado lá atrás os meninos, dado sequência para Duqueiroz, Mantuan, Lucas Piton, a gente não teria eles hoje como uma alternativa que você entende como quase titulares. Concordam? Que é o que está ainda num processo mais atrasado com o Giovani, com o Felipe, com o Wesley, com o Matheus Araújo, que são os meninos que estão sendo relacionados, mas ainda não estão entrando. Ele também explicou isso. Ele falou, eu não posso botar esses garotos, que são, como disse o meu amigo Vessone, os miúdos dos miúdos, né? Porque eles ainda não estão no estágio como o Mantuan, o Piton e o Duqueiroz, entre outros. Eles não estão nesse estágio ainda. Eu não posso botar num jogo 1-0 em que eu preciso segurar o resultado. Porque se dá alguma coisa errada, o jogador fica sem confiança, ele entra nervoso. Eu preciso colocar esses caras numa situação um pouco mais favorável, né, para o time. Porque aí sim, né, aí eles entram apenas como um complemento, vão se soltando aos poucos e vão tendo sequência. Então, esse é o desafio do Vitor Pereira. Tá, que por causa do calendário, por conta das lesões, por conta de muitas ausências, ele até perdeu a paciência em determinado momento na coletiva, mas assim, apesar de ter feito críticas pontuais ao Vitor pelo excesso de rodízio, que em alguns momentos ele mexeu, inclusive no esquema, né, mexendo para 3 zagueiros, tirando e tal, não sei o quê, o que dificultou muitas vezes o desempenho, eu preciso reconhecer que o trabalho dele ali não tá fácil. E mesmo assim, se você olhar, o Corinthians está classificado em tudo e está brigando para se manter na cola do líder Palmeiras, que hoje está sobrando. Está sobrando, até os corintianos reconhecem isso. Está sobrando em termos de consistência, atuação, regularidade, mesmo sem os principais jogadores o time mantém porque tem um elenco interessante, tem um trabalho já longevo, enfim, tudo isso facilita. Bom, tem uma situação que está para se resolver nos próximos dias, que é a do Bruno Mendes, que seria um reforço espetacular para a defesa do Corinthians. Ele se firmou como titular lá no Internacional. Ele não queria sair porque ele estava bem, estava com moral com a torcida. O clube não queria que ele saísse, mas ele custa caro, né? 6 milhões de dólares, o Inter tinha que pagar. O contrato dele termina no dia 30 de junho. O Inter tentou pagar metade, parcelado, aí o Corinthians, tudo bem, mas aí por metade dos direitos, né? Eu não vou também liberar tudo pela metade do valor, dou uma parceladinha aqui e tudo mais, mas o Inter, segundo o presidente Alessandro Barcelos, disse que chegou no seu limite financeiro. Não sei se foi um recuo estratégico, mas o Corinthians já está contando com o retorno dele para inscrevê-lo, inclusive, para Libertadores. Ele só pode jogar... na verdade não, né? Eu ia dizer que ele só podia jogar a partir do dia 18 de julho. Não, ele pode jogar imediatamente, porque ele só precisa fazer a rescisão contratual lá com o Inter, aparecer no bid, para ele voltar a ser jogador do Corinthians. E como ele tem contrato com o clube, isso vai seguir naturalmente. Então, o Bruno Mendes é jogador do Corinthians e é um zagueiro que evoluiu no Inter, que já tinha feito bons jogos aqui, mas não tinha espaço pela concorrência. Olha, diante da dificuldade que o Corinthians está tendo em termos de zagueiro, até quantitativamente, o Bruno Mendes vai agregar demais. E eu acho que, olha, vai ser um baita reforço que o Corinthians vai trazer para a zaga e para a defesa para as próximas partidas aí, porque ele regularizando essa semana, nos próximos dias, já vira jogador do Corinthians. O Vitor Pereira deve estar comemorando essa situação. E muita gente perguntou sobre o Roberto Firmino, se o Firmino teria chance de jogar no Corinthians e tudo mais.
Olha, até onde eu sei, isso é só zum 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 de torcedor. O Firmino disse num podcast, fala Edu, isso num podcast aí que gostaria de jogar no Corinthians em algum momento. Aí um parente dele num podcast falou que se ele voltar para o Brasil ele joga no Corinthians. Ele tem contrato até a metade do ano que vem com o Liverpool e obviamente a cada janela, né? Porque o Corinthians já especulou Cavani, já especulou Suárez, já especulou grandes nomes do mercado e obviamente o time está atrás de um centroavante. O Vitor Pereira falou isso, né? Nós não temos quem ataque o espaço. Tem que aparecer alguém ali. O Roger Guedes, que se movimentou bastante no entorno da área, quando chega na frente ali, às vezes não consegue chegar a tempo da bola cruzar. Não tem a bola aérea também, porque saiu o Júnior Moraes não está jogando. Então, ele fala, tem que ser cruzamentos mais rápidos para que cheguem esses jogadores atacando o espaço. Ele está tentando uma forma de jogar sem centroavante. Mas, é claro que ele já pediu para a diretoria, né, vamos lá, né, vamos se mexer, eu preciso de um camisa 9. Um fazedor de gols, um cara que resolva, até porque ele perdeu numericamente um jogador da função. Então ele precisa repor. E o Roger Guedes até está tendo sequência, né, mas não vai jogar todos os jogos. Então você precisa de um cara da função. E o Júnior Moraes agora está impossibilitado e tal. O problema dele não é tão simples quanto se imaginava, um quadro alérgico, aquela coisa toda. Mas enfim, não está podendo jogar. E o Firmino não tem negociação. Acho que também os dirigentes negariam nesse momento qualquer zum 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 envolvendo um grande nome como esse. A janela vai movimentar, vai especular muitos grandes nomes do mercado internacional e muita gente, inclusive empresários, vão colocar alguns jogadores no Corinthians. Então o torcedor tem que ficar atento sobre isso. Não acho impossível, porque né, a gente já viu tanta coisa acontecendo. O próprio William retornou pela identificação, enfim, se o Firmino tiver vontade, isso pesa muito, né? A vontade do jogador. Agora mesmo o Grêmio contratou o Lucas Leiva, que tinha uma proposta muito superior à do Botafogo, porque ele quis jogar no Grêmio. Enfim, aí foi uma coisa de tempo de contrato lá, porque ele já tem 35 anos. No caso do Firmino, já seria um jogador experiente também, que não receberia pouco, mas aí é uma negociação que precisa acontecer. Nesse momento, pelo que eu sei, não existe, ela não está em andamento. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!